Bom, muito bom dia, senhoras e senhores. São 5 horas e 4 minutos da madrugada da segunda-feira, 5 e 4 da madrugada. Quem está falando é o juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Ai. Bom, atenção, desculpem, estou um pouco cansado. Vamos lá. Atenção, juízes em campo, atenção às 60 agências de inteligência e o satélite. Senhoras e senhores, está tipificado que não há de nenhuma forma a prerrogativa do sistema acusatório, não há nenhuma forma de sustentação acusativa do devido processo do inquérito 4781. Porque o que há em realidade é uma investigação interna dentro dos preceitos de lealdade a 11 cartórios que o establishment que vigora no Senado Federal e o establishment que vigora na Câmara de Deputados compactua com uma pressão contínua contra o Supremo Tribunal Federal. Então, os membros do Judiciário, eles se encontram acuados por verdadeiras quadrilhas de senadores e deputados federais que estão querendo proceder da mesma forma que sempre procedeu, que é o acerto, os negócios, as filas em cartórios do Supremo. Então, estas quadrilhas dos senadores e as quadrilhas dos deputados possuem essas fitas. Eles estão de posse de matéria que realmente afronta a existência do Supremo Tribunal Federal. Então, a pressão ela é feita pelos senadores e pela Câmara de Deputados, alegando que, olha, o que você falou com relação ao processo tal, não é bem assim porque você deu um parecer. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele se encontra acuado, ele se encontra totalmente imobilizado, porque ele não tem representatividade de poder dirimir a sustentabilidade desse inquérito que é a sua ruína, ele é nefasto. Quando foi criado por uma enforcement criada pelas quatro senadores e dos deputados federais, que trocavam tiros, que jogavam bombas molotov, que pichavam os muros das casas dos sujeitos, que perseguiam as famílias em seus lazeres, enfim, um monte de situações que eram provocadas e até assaltos
que eram provocados por estes senadores e estes deputados. Agora, o senador que está envolvido e que ele tem toda a plenitude das escutas telefônicas, ele alega para os membros que ele não tem nada a ver, que ele não falou nada, que ele não vazou nada. Mentira! Mentira! Ele se mantém dando material para os senadores e para os deputados federais, para governadores e prefeitos, para fazerem o enforcement dos ministros. E os ministros, em vez de fazerem as suas queixas à PGR, ao Ministério Público, levar as suas demandas, olha, eu estou sendo ameaçado por injúrias, ou por calúnias, ou por difamação, ou por crimes de ameaça, eles tomaram para si as investigações como procuradores, como polícia e como juízes. Então eles estão querendo fazer um julgamento interno em que estão chegando justamente aos membros que compactuaram com essa forma de agir contra eles mesmos. Então, há uma briga lá interna entre vários ministros que eles já não chegam ao entendimento, porque a conduta deles chegou ao ponto que ultrapassou todo o entendimento. Eles quebraram sigilos em administrações internacionais, provocando a vinda para o Brasil de representantes de gabinetes internacionais de inteligência, que foi o COAF. Quando eles se meteram com o COAF, eles quebraram uma ressalva internacional assinada há vários anos atrás, que era a luta contra o narcotráfico, contra o crime organizado, contra o terrorismo. E ao eles fazerem isso, eles, além de entrar no computador para querer dar uma olhadinha, e isso provocou que viessem todos os representantes do GAF, que é o órgão que monitora o COAF. Então o GAF, ele veio, se apresentou em Brasília, o Dias Toffoli falou que conversou com eles, só o Dias Toffoli estava presente. Não havia mais ninguém presente, por quê? Qual é o motivo dele não ter chamado os... Qual é o problema? De chegar a dizer, senhores ministros, aqui temos a representatividade das forças do Supremo Tribunal Mundial, do Exército, das Forças Armadas Mundiais, que estão querendo saber o que está acontecendo, que nós estamos fazendo obstrução. Por que ele não permitiu? Ele não permitiu justamente porque ele está tampando, ele está escondendo, ele está fazendo obstrução a processos que envolvem a ex-presidentes, ex-integrantes do Senado, membros do Senado da atualidade, ex-deputados federais, membros deputados federais da atualidade, que vão certamente para uma prisão no Alasca. Porque quando eles evitaram de 700 processos, você sabe o que são 700 processos? Você fazer uma obstrução em 53 países, que obrigou ao GAF ter que processar 183 processos para chegar nesses 700 processos que estão parados até hoje, pela atitude monocrática do Dias Toffoli, e que ele, para ativar e dar uma razoabilidade de que esse processo tem que ser mantido dentro do Supremo Tribunal Federal, quer convencer ao procurador Aras. Isso vai determinar que o Aras dê voz de prisão. E vai dar voz de prisão justamente ao indivíduo que estão loucos.
Você não pode dizer para o procurador da República, você que compartilha a corte, que eu sou o juiz, você é o procurador e você tem que fazer o que eu digo. Pelo contrário, o procurador Aras, no momento que ele vê que há o delito e mostrado o delito, ele tem que acompanhar. Então, se você mostra um delito alegando que a Polícia Judiciária, que o Senado Federal, que a Câmara de Deputados estão tramando contra a vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal, logicamente que o Procurador da República ele quer saber de que se trata. Porque ele também não tem acesso aos autos. Ainda não foi mostrado para o Procurador da República o ensejo dessa denúncia. Ele não tem acesso, porque se ele tivesse acesso, imediatamente ele protocola as medidas necessárias a serem tomadas pela Polícia Federal, ou ele aplica o artigo 142, solicitando ao Executivo que determine a intervenção no Senado e leve presos os senadores que cometeram tais crimes, à Câmara de Deputados, aos deputados que cometeram tais crimes, e também ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Pleno da Corte que cometeram tais crimes. Então, o Aras, ele quer saber de que se trata esse inquérito do fim do mundo, como eles colocaram o nome, fim do mundo. Como você vai colocar pessoas civis, pessoas que não têm foro privilegiado para serem investigados pelo Supremo Tribunal Federal? Até 24 horas atrás, o sujeito que soltou bombinhas de comemoração de Ano Novo e de Natal, que explodiram acima, muito acima, no espaço aéreo do Supremo Tribunal Federal, ele foi preso. E ele foi justamente liberado porque ele teve que ser conduzido à vara que estabelece o crime de injúria, difamação, ou o que seja, porque ele não danificou nada no Supremo Tribunal Federal. Ele não pegou um martelo e começou a quebrar as paredes do Supremo Tribunal Federal. Ele não foi na cabeça do ovo do Alexandre de Moraes e começou a bater na cabeça dele. Não, ele não fez nada disso. Como também os blogueiros, pessoas livres, que fazem comentário, como qualquer cidadão, que faz a sua opinião e que estabelece através do telefone, que é um bem particular, e o meu telefone continua preso, ou seja, roubaram o meu telefone. O telefone do juiz corregedor Oscar Aníbal Tchapano em 194 países e com trânsito na zona muçulmana, com a chancela de 60 agências de inteligência. E que o meu telefone está lá, com 2 chips. E que ele é acionado. Ele é acionado, mesmo apagado, mesmo sem bateria, é uma escuta telefônica. E também é ligado à câmara de vídeo e vê todo mundo trabalhando, vê quem pega no telefone, vê se ele está no cofre, vê se ele está numa prateleira. Tudo é visto. Quem entra na sala, ele começa a escutar. 300 metros. Então, há várias investigações ao redor disso. E nós, querendo acionar a ONU, chegamos à localização que a ONU está mancomunada com a China, com a OEA e com a OMS. Porque eles não aceitaram a denúncia. Eles disseram que, como ainda não houve o julgamento, não se poderia tomar nenhuma atitude. Então significa que se você pega a tua arma, a tua metralhadora, ou pegam o teu revólver, e eles tomam o teu revólver, e você não sabe qual é a finalidade que eles vão fazer com aquele revólver, se eles vão sair por aí matando pessoas com o teu revólver. No caso, o meu celular. Eu não sei o que eles podem fazer com o meu celular. Mas certamente que eles não querem mexer muito no meu celular. Eu estou doido para que eles mexam no meu celular.
Entenderam? Então agora a casa caiu, meu amigo. Vai ser rifado. Porque eles têm que demonstrar. Como o Dias Toffoli vai no plenário, numa reunião convocada às pressas, o pleno que nunca se reúne para julgar as lides ou pautas de emergência, desta vez houve uma reunião às pressas, justamente dias após a apreensão do meu telefone. E aí eles disseram, bom, nós temos aqui a visita na Câmara do Senado dos integrantes do GAF, da Agência de Inteligência de 183 países, querendo saber o que está acontecendo, por que estão fazendo obstrução dos 700 processos e querem saber o que está havendo com o senhor Oscar. E aí eles reuniram todo mundo. Houve uma reunião com todo o pleno em que o Gilmar Mendes falou, pegaram o cara lá na Suíça, e o cara lá na Suíça que subornava as autoridades suíças para que permitisse que os bancos recebessem o dinheiro dos senadores, deputados, governadores, prefeitos, funcionários públicos, guardassem o dinheiro na Suíça. Ele começou a falar e entregar todo mundo. Isso tudo gravado. Isso está no YouTube. Entendem? E o Toffoli dizendo, não, eu quero dizer para vocês que isso não procede, que o GAF não tem o poder de fazer nenhum tipo de julgamento, ele não pode fazer nenhuma arguição, ele não pode proceder de nenhuma forma judicial. Você tá maluco? Você é um presidente de uma corte de justiça que representa o Brasil, que você diz que é o Supremo do Brasil em corte, e você está dizendo que um órgão de inteligência de 183 países que monitora 230 países, 213 já auditados e que estamos com as tropas da OTAN e fazendo uma parafernália que custa bilhões de dólares para segurar esses narcotraficantes, consumidores de adrenocromo, pedófilos, assassinos, e você diz que o GAF não vai fazer absolutamente nada. Você comeu o quê? Qual foi teu almoço? E você vai com essa cara de pau convencer aos 10 que estão ali sentados e que um olha para a cara do outro? E aí depois você discorda do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fica surpreso. Por que você está discordando? Você mandou eu fazer? Então o bicho pegou, meu amigo. Agora o Aras quer saber, cadê os autos? Cadê a materialidade? Quais são as denúncias? O que provocou vocês aí a fazer esse inquérito 4781? É uma vergonha. E aí vocês agora ficam apavorados, trocando insultos e certamente ameaças, porque vocês falam e as paredes têm ouvidos, o solo tem ouvidos, tudo é ouvido, até o sussurro de vocês. A televisão mostrou muito bem, Gilmar Mendes, quando acabou a entrevista, ele mandou uma palavras em línguas, né? Isso foi gravado. Então me diga uma coisa. Vocês estão ocasionando um levante em 27 estados e 5.070 municípios, porque vocês já transgrediram vários crimes determinados pelo 25º Foro de São Paulo, que é justamente a manter as pessoas em casa com medo
de uma gripe e que fica provado que ela não é transmitida. Ela tem que ser ingerida pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Entenderam? E isso ficou já determinado. Então vocês, porque essa Covid número 19 feita em laboratório, 19 vírus, tudo juntinho, um do lado do outro. O cientista foi lá e botou um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. E isso porque um vírus é um unicelular e tem uma gordura que mantém ele vivo. Você matou essa gordura, o vírus morre, não tem como resistir. Agora, 19 vírus tudo junto? Então ele é borrifado, ele é feito chuva de verão, ele é cuspido, ele é escarrado, ele é espirrado, ele é soltado como flatulências. Quem não sabe o que é flatulência? É um peido, o cara peida e contamina. Ou seja, o esgoto está contaminado. E tudo isso sabido. E vocês confabularam com a OMS, vocês confabularam com a China, vocês confabularam com a OEA para invadir o Brasil, para que eles viessem aqui e comprassem tudo. E pagassem com bônus de letras do Tesouro dos Estados Unidos da América, que não tem valor, que são moedas podres. 77 bilhões de dólares em bônus do Banco dos Estados Unidos da América, que não tem valor, não tem lastro ouro, e que a China começou a vender e provocou a queda de todas as bolsas no planeta. Começou a vender na quarta-feira que passou, então todas as bolsas começaram a cair em queda livre, porque eles agora estão com um papel que não tem valor, que ninguém consegue negociar. E que nas próximas semanas o Banco dos Estados Unidos vai estabelecer regras, novas regras. Então vocês quiseram vender o Brasil. Vocês criaram leis para favorecer o crime organizado, através de leis projetadas para roubar o Tesouro Federal, projetadas para roubar o Banco Central do Brasil. Os encarregados do Banco Central pediram demissão, porque sabem que vão ser presos, porque são cargos de carreira, são cargos que o sujeito entra lá concursado, ele é técnico, ele não é indicado por governos, é indicado também porque eles arregimentam o sujeito. Olha, eu vou te dar tudo para você, mas você tem que roubar para o Foro de São Paulo. E como isso tudo decantou, como são 213 países contra a China, a casa caiu para a China. A China faliu. A China vai ficar com um monte de fábricas e vai ficar com um monte de bônus. Bônus são títulos de dívidas do Tesouro Americano que não tem valor. Não tem valor. Por que não tem valor? Porque a Suprema Corte Mundial de Haia disse que não tem valor. Que agora as moedas todas têm que ter lastro ouro. Elas têm que ser lastreadas por ouro. Ou seja, $1 em ouro. $2 em ouro. $10 em ouro. E assim é com todas as moedas. O Brasil é o segundo país mais rico do planeta. Porque além de ter 450 bilhões de dólares, ele tem reservas em ouro. Vocês entenderam? E vocês vêm dizer que a China é o parceiro do Brasil? A China sacaneou o Brasil a vida toda. Comprou nióbio, comprou minério de ferro como se fosse cascalho.
feito pelo Jorge Soros, pela Vale Mineradora, que ele comprou com moedas podres do Terceiro Reich da Alemanha, que não tem valor nenhum, e que o Celso de Mello fez uma liminar monocrática, permitindo que ele trabalhe, e que nunca foi julgado pelo pleno da corte, e que todo mês eles recebem pagamento da Vale do Rio Doce para poder funcionar. Tudo isso sabido, entenderam? É muito sério, muito sério. Repassem isto o máximo possível. Maiores informações entraremos em contato.